Vamos lá? Então, página 29, conectando com. Neste capítulo, estudamos diferentes atividades de lazer e cultura que podem ser realizadas nas cidades e nas áreas rurais. Como vimos, cada município tem características próprias que os diferenciam uns dos outros. Por exemplo, se um município está localizado no litoral, litoral é beira da praia. Possivelmente também poderá estar próximo de algumas ilhas, e essa localização terá influência no modo de vida dos habitantes. Criançada, Campos Gerais, cidade agrícola. Então, aqui o nosso município tem características de cidade agrícola. Se a gente vai para São Paulo não tem características de cidade agrícola. Olha como São Paulo é diferente de Campos Gerais. Eu não preciso falar São Paulo, eu falo Varginha, que está mais próxima a nós. Então, cada cidade, ela tem características próprias, principalmente por causa da atividade econômica que é realizada naquele local, tá? Então, quando a gente vai estudar um município, a primeira coisa que a gente tem que pensar é do que esse município vive? Qual que é a principal atividade econômica desse município? É o comércio? É a indústria? É a agricultura? Tem cidade, pessoal, que a gente fala que a cidade é universitária, tem a faculdade. Então, para a gente entender como o município funciona, é importante que nós entendamos do que o município vive. Qual que é a atividade econômica que gera dinheiro para aquele município, tá bom? Então, terceiro parágrafo, no Brasil, as áreas ambientais abrigam grande diversidade de seres vivos. Contudo, por causa, por exemplo, do desmatamento desses locais, algumas espécies estão em risco de extinção. Desmatamento e maldade do ser humano, pessoal, porque o ser humano mata sem necessidade. Quantas e quantas vezes o ser humano mata só pelo prazer de matar o animal? Isso contribui para a extinção de várias espécies. Preservar esses locais significa também preservar a vida desses seres. Até mesmo porque, né, pessoal, a gente sabe que cada ser vivo tem um habitat, tem uma casa, tem um lugar para viver. Então, se a gente destrói o habitat daquele animal, para onde que ele vai? Ele vai para outro habitat. E às vezes esse habitat é a cidade, tá? Ele não tem para onde ir. Então, quando a gente destrói o habitat de algum ser vivo, esse ser vivo perde a casa dele. Ele perde o local que ele está acostumado a viver. Então, ele parte para outro local e aí vira uma situação, às vezes, perigosa. Ok? Então, aqui, ó, olha que lindo aqui esse gato. Vamos ler aqui? Então, o gato maracajá habita as regiões das florestas tropicais, o Pantanal e o Pantanal do Brasil. Essa espécie de felino está em processo de extinção por causa do desmatamento e da caça de animais, que é uma prática ilegal no nosso país. Tem gente que sente prazer em caçar, em matar animais. Eu confesso que eu não entendo aonde que tá esse prazer. Tem gente que se sente bem fazendo isso. É uma coisa que na minha cabeça não entendo como alguém consiga sentir prazer, alegria, matando um outro ser vivo. E aí, ó o tatu-bola. Gente, eu já vi um tatu-bola. Ó o tatu-bola. Vocês já viram um tatu-bola? O tatu-bola é outro animal que está em risco de extinção, o que se deve principalmente à destruição de seu ambiente natural e caça, que também é feita ilegalmente. Ilegalmente é crime, pessoal, não pode caçar. Quem caça, caça escondido. Ele está cometendo um crime. Bom, tem uma perguntinha aqui, ó, vamos lê-la. Antes da gente ler a perguntinha, vamos falar aqui do tatu-bola, que foi o mascote da Copa do Mundo, tá? Você sabia que o tatu-bola foi escolhido para ser o mascote da Copa do Mundo do Brasil em 2014? Nossa, vocês eram bem pequenininhos, né? Vocês eram uns toquinhos de gente. A mascote recebeu o nome de Fuleco.
Eu nem vou perguntar se vocês lembram, vocês eram muito pequenininhos, né? Olha o fuleco aí. Cada Copa do Mundo, de cada país, né? Cada Copa do Mundo é realizada num país, eles elegem um mascotinho, um animalzinho para ser um mascote. Aqui no Brasil, o eleito foi o Tatu-Bola, e eles dão nome para esse mascotinho. Então, aqui no Brasil, o nosso mascotinho foi chamado de fuleco, tá bom? Então, lendo aqui, ó, lateral aqui, ó, esquerda. E no município onde você mora, que atividades de lazer ocorrem nas áreas rurais? Essa pergunta foi feita agora há pouco. Os ambientes naturais dessas áreas estão preservados? E está perguntando se nas áreas rurais, onde tem áreas de lazer, se a vegetação está preservada. Converse com o professor e colegas sobre esses assuntos e registre a conclusão em seu caderno. Essa conversa vai acontecer ainda. Lembrando que quando nós voltarmos das férias, nós faremos aulas online para finalizar essas apostilas. Então, por exemplo, várias perguntas que ficaram nas páginas anteriores, eu vou tirar um dia, vou falar assim, ó, amanhã nós vamos estudar geografia, então leiam a apostila, porque eu vou fazer várias perguntas que foram feitas na apostila. E aí, quando a gente for fazer esse dia, essa aula, a gente vai responder essa pergunta, tá? Então, deixa ela aqui guardadinha que nós ainda vamos voltar a ela. Última página, nós temos aqui 4 atividades. As 3 primeiras... Não, eu ia falar que as 3 primeiras são mais fáceis, mas tem uma aqui de cartazinho. Então, eu vou explicar uma por uma. A primeira atividade, vocês vão ler as frases e vocês vão marcar um X somente naquelas que estão corretas. Tem 2 frases corretas, então tem 2 frases que vocês vão marcar um X. 2 corretas, 2 erradas. Na questão número 2, essa questão número 2 eu vou fazer com vocês quando eu voltar das férias, porque eu vou fazer em aula online e eu vou avaliar essa aula, tá bom? Eu aviso, quem não for participar da aula, eu aviso, porque aí me manda o cartazinho, aí eu explico com calma como que eu quero que vocês façam esse cartaz. Porque como que a gente vai fazer esse cartaz? Se vocês já quiserem pensando, tá? Vocês vão pensar, ó, em algum lugar aqui, que Campos Gerais é meio complicado, mas vocês vão pensar em algum lugar aqui em Campos Gerais que represente uma forma de lazer, que seja um lugar que vocês vão para se divertir, ou seja um lugar que seja cultural aqui da nossa cidade. E aí vocês vão fazer um cartaz desse lugar, um desenho, e vocês vão falar por que esse local é importante, por que esse local é legal de ser visitado, tá bom? Mas essa atividade número 2, vocês a princípio, se vocês quiserem fazer para treinar, tudo bem. Mas vocês vão voltar a fazer comigo lá numa aula online quando nós voltarmos das férias, tá? A atividade número 3, vocês vão escrever o nome do animal. Todos esses animais estão em risco de extinção, que estão nas cédulas do nosso dinheiro, tá? Eu ia olhar aqui, mas em todo dinheiro tá escrito, tá? Mas tá fácil também. Agora, a questão número 4, eu gostaria que vocês fizessem com o maior carinho. É uma atividade de pesquisa. Então, vocês pesquisem, ó, o que tá escrito? Vocês vão pesquisar um local aqui no Brasil, que é um local, que seja um local de conservação ambiental, e vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre ele. Vocês vão falar o nome do local e onde ele fica. Só que eu queria que vocês complementassem. Aqui na apostila tá pedindo só para que vocês escrevam o nome do local e onde ele fica. Eu gostaria que vocês escrevessem contando um pouco sobre esse local. Que tipo de espécies vivas vivem nesse local, se ele está bastante preservado ou se ele está pouco preservado, se ele é um local aberto à visitação, se ele é algum ponto turístico.
Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa complementar sobre esse local. Aqui no Brasil, a gente tem vários. Tem que ser no Brasil, tá, pessoal? E aí, a gente finaliza a apostila de história hoje. E a gente, voltando das férias, a gente faz revisional de história e geografia, ok? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.